Olá! Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Leandro Vidal e eu sou ator e também diretor da Bumba Escola. Nós somos uma escola que trabalha com comunicação além da fala. A gente trabalha com treinamentos corporativos e cursos de oratória para desenvolver comunicação aplicado nos mais diversos cenários profissionais. Atendimento, vendas, liderança e oratória também. E claro que com uma empresa se chamando Bumba, eu só podia ser de um lugar, né? Eu sou do Maranhão, então eu vim lá de São Luís para estar aqui com vocês e eu queria muito a ajuda de vocês para eternizar essa imagem aqui para o resto da minha vida. Aí é o seguinte, eu vou me chamar de novo e vocês vão me receber aqui de um jeito diferente. Pode ser? Eu vou me chamar, vocês vão me receber assim como se estivesse esperando o artista que vocês mais amam. Pensa assim, meu Deus do céu, eu amo esse menino muito, muito. Certo? Então eu quero ver gritos histéricos, uma salva de palmas enorme. Posso contar com vocês? Sim? Beleza, então vamos lá. Então recebam, com muito carinho, diretamente de São Luís do Maranhão, ele, Leandro Vidal! Meu Deus, muito obrigado, gente. É tudo o que eu espero de vocês nesses 10 minutos, essa falsidade. Falsidade não, eu vou chamar de atuação. Porque vocês acabaram de ser extremamente atuantes aqui nessa palestra. A Bumba Escola já viajou para 9 estados do Brasil, trabalhando os nossos treinamentos através de uma metodologia única que utiliza teatro e psicologia, para trabalhar de forma 100% prática a comunicação desses profissionais. E hoje, eu estou aqui conversando com vocês. E quando eu vim para cá, eu sabia que a gente ia ter um momento da palestra. Então, eu sabia exatamente o que eu ia falar. Eu sabia exatamente o que eu ia falar. Até a aula do Phil. E lá, depois daquela aula, eu fiquei pensando, meu Deus, qual é a minha tese? Qual é a minha tese? E eu fiquei preso naquilo. O que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? E eu percebi o seguinte. Eu não precisava me preocupar com o que eu ia falar, mas sim em como eu ia falar. Porque eu sabia que eu podia ser extremamente atuante aqui nesse palco se eu me movimentasse por ele. Se eu chegasse na ponta, olhasse nos olhos de cada um de vocês, gesticulasse com segurança. Eu sei que eu podia ser extremamente atuante se eu me movimentasse, caminhasse para outro ponto. Olhando para vocês aqui, também transmitindo a maior segurança do mundo, porque eu estou dominando o espaço. Eu sabia que se eu fosse um pouquinho para trás, para poder olhar para todos que estão me olhando nesse momento, principalmente para o Márcio, que está aqui, eu ia conseguir me conectar com ele. Porque, eu nunca senti isso na vida. Mas eu quero trabalhar para esse cara. Então, foi focado no como que eu decidi que eu ia falar com vocês. Mas não é porque eu não me preocupei com o que esse momento não é importante. Muito pelo contrário. O meu pai, ele sempre foi meu maior fã. E todas as vezes que eu estive no palco, em todas as minhas apresentações, o meu pai fazia questão de estar. E ele assistia bem pertinho, bem na frila, bem na frente, e ele me olhava ali com muito orgulho. E meu pai, paraibano que era, vivia falando para mim assim, meu filho, rapaz, esse Maranhão é pequeno demais para você. Você um dia ainda vai rodar esse Brasil todinho. E em 2021, por conta da pandemia, a minha empresa de treinamentos presenciais faliu. Meu pai pegou Covid e 15 dias depois meu pai faleceu. Então meu pai morreu com a imagem de um filho que infelizmente teve uma empresa que estava falida e que estava passando por dificuldades. E meu pai não teve a oportunidade de ver a Bumba crescer, o meu pai não teve a oportunidade de me ver palestrando. E principalmente, infelizmente, o meu pai não teve a oportunidade de receber uma ligação do filho hoje para dizer, pai, pela primeira vez eu estou palestrando fora do Maranhão. E hoje vocês estão aqui sendo essa plateia. Muitíssimo obrigado. Vocês são muito importantes. Eu vou lembrar para sempre desse momento. Mas é por isso que o fato de eu me preocupar em como me comunicar com vocês tem tudo a ver porque eu contei essa história, que é verídica. Porque é a forma como eu contei essa história. Reduzindo a velocidade, falando mais baixo, com um tom mais brando,
fez com que vocês tivessem se conectado comigo, fez com que vocês tivessem sentindo a necessidade de me aplaudir, porque vocês ficaram emocionados, não só pela história, mas por como eu contei essa história. E é por isso que eu sabia que o como ia me tornar extremamente atuante aqui. E que dia foi que eu descobri que dava para ser atuante? Uma vez na escola, a professora passou um trabalho. Vários temas aleatórios, temas que eram divergentes, assim, e os alunos precisavam se preparar para defender e para ser contra aquele tema. Vários deles, como, por exemplo, aborto, legalização das drogas, pena de morte. O meu tema foi legalização das drogas. E bem ali, eu, como um ótimo aluno, que se prepara, que se dedica e que faz tudo com muita antecedência, como um bom brasileiro, esqueci de fazer o trabalho. E aí, no dia do trabalho da apresentação, a professora chamou a dupla, era eu e o Tiago, meu amigo, ator. Eu e o Tiago chamou, a primeira dupla a apresentar vai ser Leandro e Tiago, depois do intervalo. E eu entrei em desespero. Meu Deus, Tiago, a gente não fez, cara. E aí, o que a gente vai fazer? E o Tiago, calma, só fica tranquilo, vai dar certo. Eu, como que vai dar certo? Naquela época não tinha internet. Então, a gente não pesquisou, cara, a gente não... Ele, fica tranquilo. Vamos inventar um número aí, pai. E a gente começou a inventar um monte de números. Segundo o Datafolha, mais de 4 milhões de reais são gastos mensalmente contra o tráfico de drogas. Segundo o IBGE, mais de tantos policiais... E a gente saiu inventando um monte. Aí ele falou para mim o seguinte, cara, na hora, a gente faz assim, a gente faz uma cena. Tu finge que é o advogado de defesa e eu finjo que eu sou o advogado de acusação. E foi isso que a gente fez. E aí a gente foi, apresentou aqueles números inventados. Quando terminou, eu estava extremamente nervoso. A gente foi sentando, a professora chamou a gente. Ei, pode voltar aqui. Lá fui eu tremendo. Deu merda, Tiago, deu merda. E o Tiago, calma, senhor, vai, fica tranquilo, fica na postura. E a professora falou assim, olha, eu estou chamando os meninos aqui para servir de exemplo para vocês o que eu vou fazer com eles. Porque quando a gente passa um trabalho, o que a gente espera dos alunos é que o aluno se prepare, é que o aluno estude, é que o aluno faça um trabalho decente. Que nem os meninos fizeram. Porque a gente vê que eles se prepararam, a gente vê que eles pesquisaram, a gente vê que eles se dedicaram. E naquele dia, nós somos a única dupla que tirou 10 naquele trabalho. E eu percebi o seguinte, que se a gente trabalha no como a gente se comunica, a gente consegue impactar mais do que se a gente focar no que a gente quer comunicar. E ali eu descobri que eu podia ser atuante. Eu descobri que eu não precisava ser ator para me comunicar bem, me comunicar com assertividade. Porque se você quer ser um profissional mais atuante, você vai precisar se comunicar. Se você quiser ser um vendedor mais atuante, você vai precisar se comunicar com o cliente. Se você quiser ser um líder mais atuante, você vai precisar se comunicar com a sua liderança. Se você quiser ser um palestrante mais atuante, você vai precisar se comunicar bem aqui com a plateia. E aí eu descobri o seguinte, que para você saber se você se comunica bem, existe uma frase, que é mais ou menos assim, corpo, voz e discurso precisam transmitir a mesma mensagem. O seu corpo precisa ser capaz de transmitir segurança, movimentando, gesticulando, se comunicando. A sua voz precisa ser capaz de transmitir a emoção. Não adianta falar o que você sente. É preciso transmitir. Assim como eu fiz com meu pai, assim como eu fiz durante a palestra sorrindo. A gente sorriu juntos, a gente chorou juntos. E vocês já me aplaudiram 2 vezes. E o discurso? Se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse final de semana, tem que ter estrutura. Início, meio e fim. A gente precisa chegar em um ponto. E agora eu estou chegando no fim do meu discurso. E eu preciso reforçar um ponto. Se você quer se comunicar de forma assertiva e com intencionalidade, você não precisa ser um ator, mas você precisa ser atuante. E vim falar comigo, que eu posso te ajudar nessa jornada. Muito prazer, eu sou o Leandro Vidal, a gente se encontra nas redes sociais. Parabéns, Leandrão. Tenho certeza que teu pai vai ver ainda mais você palestrando fora do Brasil, tá, irmão? Com certeza. Tenho certeza disso. Eu não anotei nada da tua apresentação, acho que ela foi muito boa. Ela trouxe exatamente o que a gente espera de um palestrante, energia, emoção, risadas e tal. E a hora que tu for fazer essa palestra de 1 hora e começar a aplicar
questões da comunicação, eu tenho certeza que tu vai ser um dos mais vendidos no Brasil. Parabéns, tá? Valeu. Já vim com a camisa da PSA, tá? Já pode contratar, pode botar no catálogo. Muito obrigado por todos que me ajudaram a chegar nesse lugar. Kellen, muito obrigado. O Phil, que não está aqui, mas me ajudou muito a chegar nesse ponto. E você também. Fico muito feliz de poder ter estado aqui. Eu queria, como eu ainda tenho 4 minutos, mas eu vou só usar 30 segundos. Eu imagino que de todos, eu devia ser o mais nervoso aqui. Provavelmente vocês devem ter passado por mim hoje, passando... Eu falei assim, rapaz, esse menino tá para explodir. E provavelmente eu era o mais nervoso, mas eu sabia que na hora que eu estivesse aqui, esse nervosismo não ia ser passado. Esse é o poder da comunicação. Esse é o poder de ser atuante. A gente se encontra nas redes sociais. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Leandro. Beijo. É legal a gente sabe que a gente sempre constrói um palestrante apesar de a oratória e a oscilação de voz não ser tão forte. Mas quando tem, a gente sente a diferença imediata, né? Então, acho que esse é um ponto, galera, que para quem ainda não tem isso, vale a pena desenvolver. Porque é um impacto diferente, né? Então, acho que baita mensagem, Leandro. Obrigado.